em 1 Pedro, capítulo 1. Abra aí capítulo 1, versículo 13. Se você puder ficar de pé, mas se você não puder, pode ficar sentado mesmo, tá bom? Para não usar a sua condição, às vezes a pessoa está com a perna, né? As pernas cansadas e é difícil. Senhor, nosso Deus e Pai, este momento é o momento da Santa Ceia, em que será ministrada a palavra, meu Pai e os irmãos louvaram aqui, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus e Pai, a irmã deu testemunha aqui, para a glória do Teu Santo bendito nome, os irmãos ofertaram, contribuíram, o Senhor tem abençoado, e eu creio que há de continuar abençoando. Ó Deus, nós te louvamos por todas as obras que o Senhor tem realizado em nosso meio, e que todas elas sejam para a glória do Teu Santo e bendito nome. Amém? Agora vamos para a palavra, né? Em nome de Jesus, que Deus fale aos nossos corações. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Podemos aceitar. Então, irmãos, quando fala aqui no verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, isso fala da preparação nossa. Nós devemos estar preparados, né? E sermos também sóbrios, ou seja, estarmos preparados e alertas, né? Atentos, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não é? Então, meus irmãos, nós temos que esperar inteiramente nessa graça e nessa revelação que nós temos em nossos corações de Jesus Cristo. E nós sabemos que esse Cristo, um dia, Ele vai voltar. Aleluia! Então devemos estar a cada dia nessa preparação, alertas, né? A vida do cristão tem que ser uma vida assim, de constante alerta e preparação, até que Cristo venha. Pastor, mas e se Cristo não vier e nós morrermos primeiro? Não tem problema, porque, como já diz, né? Aquele dito, quem morreu, para ele Cristo de alguma forma já veio. Porque a salvação dele é definida na morte daquele que morreu. Daquele que morre, a salvação dele, ou a condenação, né? O estado espiritual eterno é definido na morte. Nós cremos assim, não é? Então nós devemos estar preparados e alertas. E verso 14, como filhos da obediência. É interessante, eu vou, olha só que coisa interessante, Efésios, acho que é Efésios mesmo, capítulo 2, deixa eu só ver o versículo aqui, se você quiser, é importante esse detalhe, Efésios capítulo 2, versículo também 2, eu vou ler o 1 e o 2 para vocês
Veja que coisa interessante, né? Porque quando eu li lá esse trecho ontem, me veio esse versículo de Efésios. Eu procurei e achei. Mas eu vou ler o 1 e o 2, né? Porque tem uma sequência aqui. Efésios 2, verso 1 e também verso 2. Efésios fica depois de Gálatas, né? Isso não deixou de É assim mesmo, isso acontece. Efésios 2, vamos ler os versos 1 e 2. Capítulo 2 de Efésios, versos 1 e 2. 1 e 2. Isso. Diz assim, ó: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, nós estávamos espiritualmente mortos e o Senhor nos deu vida. Verso 2: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Nós andávamos segundo os ensinamentos do mundo, né? Segundo Satanás. Do Espírito, para o final do verso 2, que ó, agora atua nos filhos da desobediência. Lá fala filhos da obediência, são os cristãos. Aqui, os filhos da desobediência. Então, olha o contraste, né? Nós somos filhos da obediência. Então, nós não podemos andar como andam os filhos da desobediência, como nós andávamos outrora, na nossa ignorância, quando nós não conhecíamos a Deus. Então esse é um detalhe importante, porque os filhos da obediência, como fala aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 10, 14, eles não podem assim ter essa conformação. Eles não podem andar conformando ou conformados, né, com os pecados, não se amoldando às paixões, né, os filhos da obediência que eles tinham anteriormente. Quer dizer, a vida de pecado, a vida entregue, né, na ignorância, ou seja, no tempo do não conhecimento. O cristão, irmãos, ele tem que ter a sua vida marcada por uma vida de arrependimento. Então, arrependimento é todo dia. Nós vivemos nesse estado espiritual. Se não viver nesse estado espiritual, cai. É por isso que de repente você vai ouvir alguém dizer assim: ah, você lembra do irmão fulano de tal, da igreja tal, que era uma bênção, está de cair. E qualquer pode cair, a verdade é essa. O problema a questão é que a pessoa de repente se esquece de que todo dia ela tem que ter a sua mente renovada pelo poder, a ação do Espírito Santo que age continuamente na vida da pessoa. A gente sabe disso. Um vacilo que a gente dá, a gente pega às vezes. E esse não é o grande problema, né? É lógico que nós não devemos pecar. Se pecarmos, devemos pedir perdão. Temos um advogado fiel e justo junto ao Pai, Jesus Cristo, né? Só que o problema é que a pessoa, de repente, ela se esquece que é cristã. E aí ela pega hoje, pega amanhã, aquilo vai se tornando uma coisa normal. Esse é o problema. E aí ela vai voltando à vida, né, que ela tinha antes, na ignorância. A vida dos filhos da desobediência. Isso é problemático. E nós precisamos de entender uma coisa. Para isso nós precisamos de ser humildes de coração. Reconhecermos as nossas falhas, que nós dependemos de Deus todo dia. E que nós não podemos viver conforme nós queremos, ou um cristianismo, né, assim, amoldado à nossa maneira. Não. Tem que ser um cristianismo nos moldes de Deus, conforme a palavra. Certo? Nós falhamos. Nós, enquanto estivermos neste corpo, vamos falhar e vamos pecar. Mas precisamos de diminuir isso ao máximo. E sempre reconhecendo a dependência de Deus. Porque nós somos filhos da obediência, não mais da desobediência. Então, é necessário que nós estejamos na igreja e obedecendo a Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nós de uma forma renovada e nós não nos entreguemos às paixões que tínhamos outrora na nossa carne.
porque elas vêm à nossa carne, nós só abandonaremos ela na morte. Então nós temos que, enquanto estivermos na carne, termos essa vida de vigilância, né? Observando, pedindo a Deus, orando, né? E tendo essa consciência de dependência do Senhor. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, irmãos, nós temos que ser santos como o Senhor que nos chamou é santo, como Ele é santo, e em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento. Quer dizer, a santidade não exclui área nenhuma da vida da pessoa. Nós temos que ser santos em todas as áreas da nossa vida, no pensar, no falar. Pastor, mas é muito rápido. Pois é, na hora que você pensar uma coisa errada, pense assim, poxa, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus na minha vida, então eu não posso aceitar isso. Deixa eu mudar, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus Cristo, na verdade, todos os dias o cristão verdadeiro faz isso, pede perdão, pede misericórdia, porque todos os dias nós pecamos. Essa é a verdade. Agora, esse não é o pecado, aquele pecado que a pessoa já está acostumada nele, não. Esse é aquele pecado pelas nossas falhas humanas, pelo nosso corpo. A pessoa olha uma outra pessoa, de repente deseja rapidamente, mas ela fala, Senhor, me perdoa, porque eu olhei com um olhar impuro para aquela pessoa. Então, irmãos, em tempos de abominação na terra, em tempos de grande luxúria na terra, em tempos de uma grande vaidade carnal na terra, nós temos que pregar a santidade, porque só através da santidade é que nós vamos herdar o reino de Deus. Não existe outra forma, meus amados irmãos. Nós temos que ser santos como o nosso Deus é santo. Aleluia. É difícil, nós pecamos, não existe aquela pessoa que é santa totalmente, absolutamente. Só Jesus teve essa condição. Só Ele andou e viveu nesse estado de santidade absoluta, sem pecar. Por isso que Ele é o poder de Deus que tira o pecado do que não pecou e tem poder para tirar. Mas nós precisamos de entender o nosso Deus é santo. Se Ele é santo, quando Ele olha para mim, olha para você, Ele quer ver o quê? Ele quer ver santidade. Ele quer ver nós olhando para as coisas do mundo, olhando para as ofertas do diabo e dizendo, não, eu rejeito essa oferta porque eu pertenço a Jesus Cristo, que me comprou com seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. É isso que o Senhor quer ver em nós. Ele quer olhar para nós e ver resistência, nós resistindo o diabo, para que o diabo fuja de nós. Porque o diabo não vai fugir de ninguém que não resista a ele. Pelo contrário, ele vai estar ali na vida da pessoa, ele vai pulerar ali, como nós falamos. Não é? É isso, ele vai fazer morada. Então nós temos que ser santos, meus amados irmãos, como Deus é santo. O nosso chamado é para a santidade. Por meio dela nós temos a salvação. Então nunca se esqueça disso. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso comportamento. Você pensou uma coisa que não deveria pensar? Senhor, perdoe. Pastor, mas aí a gente tem que pedir perdão toda hora. Peça. É melhor você pedir a Deus 1000 perdões por dia e entrar no reino de Deus, do que acostumar com o pecado e achar que é normal e depois que morrer ir para o fogo eterno. É melhor. É melhor. É melhor passar o que tiver de passar aqui na terra, e quando Deus chamar ele para descansar, do que ir para o tormento depois. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pregadores que pregam como às vezes o pecado fosse uma coisa normal. Eles não pregam literalmente assim, mas dá a entender nas pregações, né? Desses homens, isso, a gente tem que ter cuidado. Então o pecado, ele está em nós, mas ele não pode reinar em nós. Quem reina em nós é o Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade. O pecado está em nós, mas o Espírito Santo também está. E a Bíblia ensina-nos a andar segundo o Espírito Santo de Deus, não andar na carne.
Quem anda no Espírito, quando pecar, vai pedir perdão. Se eu pecar, eu quero pedir perdão quantas vezes for possível. Eu sou carnal, eu sou um homem na carne, também um pecador, dependente de Deus. Então eu quero reconhecer que eu preciso todo dia de pedir perdão a Deus. Lutar contra o pecado, procurar viver em santidade, mas pedir perdão, para que o pecado não venha reinar em minha vida. Verso de número 17. Ora, se invocais, todo o trecho aqui é nesse sentido, né? Como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, quer dizer, Deus ele julga sem injustiça, ele julga justamente, né? Julga segundo as obras de cada um é julgado por Deus corretamente, justamente. Portai-vos, parte dele, verso 17, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo em que nós estamos vivendo aqui na terra, devemos viver com temor. Durante o tempo da nossa peregrinação. Por que Gabriel usa esse termo? Peregrinação. Porque nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria está nos céus. Aleluia! Amém? A nossa habitação não é aqui, neste mundo. Entenda isso, nós estamos aqui peregrinando, passando por aqui, mas nós não ficaremos aqui. Então isso é interessante, né? Durante o tempo da nossa vida, devemos viver no temor do Senhor, com o temor de Deus. Porque o temor de Deus é tudo. Quem teme a Deus, ele vai obedecer, ele vai procurar ter uma vida na medida do possível, né, de acordo com a palavra, ele vai reconhecer que ele é fraco e Deus é que é forte, ele vai viver assim, ele não vai deixar o orgulho tomar conta da vida dele, ele vai viver no temor. Quando ele tiver a oportunidade de fazer mal a alguém ou se beneficiar de forma injusta, ele não vai fazer, porque ele sabe que aquele que o comprou é santo e ele precisa ser santo também. Então, é mais ou menos por aí, é nessa linha que segue a Bíblia. Durante o tempo da nossa vida, devemos viver com o temor de Deus no coração. Isso que a Bíblia garante como salvação para aquele que vive no temor. O resto é conversa. Então nós não podemos viver aceitando o pecado como se fosse uma coisa natural e normal, porque não é para o cristão. Eu estava observando o irmão orar ali, o irmão orando sobre, falando versos também, tudo mais. A oração dele, cada um tem sua oração, né? E isso também é verdade. Não é? Porque às vezes tem pessoa, tanto homem quanto mulher, às vezes quando se fala em verso, já vem falar da mulher, não, tem homem também que é complicado. Porque tanto homem quanto mulher, se não vigiar, manifesta o desejo de mostrar o corpo de uma forma sensual, carnal. E hoje tem muito isso. Às vezes a pessoa, eu até falei com o irmão ali, ontem nós fomos evangelizar, fazer visita no hospital, aí uma jovem querendo e tal, conversou comigo na rua, trabalha até aqui embaixo, na óptica, né, Bíblia? Aí eu quero fazer missões e tal, eu quero ir lá com vocês, eu apresentei o trabalho, começa lá, que é o espírito missionário que você fala que está na sua vida, vai te dirigindo, é bom você começar assim. Ela foi, aí quando ela chegou, eu estava lá, eu cheguei primeiro, eu não estava, ela já estava lá, mas eu não vi ela. Quando ela veio, eu olhei assim, eu falei, glória a Deus, por quê? Ela estava com uma vestimenta de respeito para uma jovem da idade dela, eu fiquei até assim, feliz, né? Por aquela maturidade dela. E até hoje de manhã, quando ela mandou uma hora, eu elogiei, eu continuo assim, que Deus abençoe sua vida, seu pastor, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, tem que viver minha vida, tem que aproveitar. Sim, você pode aproveitar a sua vida e deve, mas dentro dos padrões permitidos por Deus. Nós não precisamos de gozar da vida exibindo coisas que não são necessárias. Porque se eu estiver mostrando algo da minha particularidade e levando outra pessoa a pecar, eu já estou pecando gravemente contra Deus e contra essa pessoa. Eu estou promovendo sensualidade, eu estou promovendo pensamentos de prostituição, de adultério. O meu corpo não é para isso, o meu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. E como ele pode ser templo do Espírito Santo se eu estou vivendo uma vida carnal, instigando nas pessoas um espírito de adultério, de traição? Meus irmãos, isso é demônio. O demônio é terrível. Se der uma brechinha para ele, por meio daquela brecha, ele abre uma grande festa. E ali ele faz um arraso.
Então, aproveite a sua vida, goze da vida. Isso é um direito que Deus nos deu, uma condição que Ele nos deu. Só que nunca se esqueça que você, eu, nós fomos chamados para também sofrer. Eu vou, por exemplo, a um lugar, ou estou na minha casa, não sei, qualquer lugar, em que eu preciso de ficar mais à vontade, eu posso. Mas eu vou ficar mais à vontade com a roupa decente. Tem roupa decente para tudo. E tem também decente para tudo. É a pessoa que procura aquilo que não é a caráter de um cristão às vezes. Não é? Ele tem que ter cuidado com isso aí. Amém? Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, libertados, do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, olha só, aqui está uma mensagem que tem tudo a ver com a Santa Ceia também, com o sangue de Cristo, desse precioso e imaculado sangue de Cristo. Então, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos libertados da nossa vã maneira de viver, dos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais. Eu sempre falo sobre isso. Não quer dizer que tudo que os nossos pais, mesmo não sendo cristãos, aqueles que têm pais não cristãos, não quer dizer que tudo que eles nos ensinaram está errado, não. Mas tem muita coisa que eles nos ensinaram que são vãs, que são inúteis. E não foi com essas coisas que nós fomos comprados. Como fala aqui o versículo de número 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que foram resgatados, libertados, do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, deixaram. Não. Quando o sangue de Cristo chegou à nossa vida, Ele purificou-nos de todo o pecado. Então, naquele momento, nós vimos a nossa condição espiritual. Nós vimos que tudo que nós aprendemos, ou parte do que aprendemos, não foi suficiente para nos purificar. Porque nada pode purificar a pessoa, nada pode libertar a pessoa. Por mais que os pais eles prezam para dar um bom ensinamento à criança, o jovem, eles fazem isso e com até um bom entendimento, ou uma boa mente, vou dizer assim, ou seja, não de maldade, mas por mais que eles se esforcem para dar um ensinamento, que vai ser o melhor para a vida da criança, que vai ser ali aquilo que vai trazer um futuro promissor, na verdade, meus irmãos, nada é comparado ao sangue de Jesus Cristo. Nada pode ser comparado ao sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo que tira, que purifica-nos de todo pecado, ele é um sangue imaculado, ele é um sangue de um ser que não teve pecado, daquele que nos ensina as palavras da vida, daquele que nos ensina a verdadeira verdade que liberta o homem. Eu amo meu pai que já morreu, com certeza, eu amava ele quando ele estava vivo, melhor dizendo. Eu amo a minha mãe que está viva, tudo que ela fez por mim, mas eu tenho que amar mais a Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que me purificou de todo o pecado, foi Ele que me libertou do pecado, foi Ele que me libertou de Satanás. Então eu tenho que atribuir a Cristo, a Deus, a obra que Ele fez na minha vida. Não é a minha família, não é meus pais, não são meus pais, não são aquelas pessoas que fizeram bem para mim, mesmo entendendo, querendo fazer o bem. Quem fez a obra perfeita na minha vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que estava projetado antes da fundação do mundo para vir como Cordeiro Santo de Deus e morrer e verter o seu sangue para a purificação dos nossos pecados e nos dar salvação. É isso que eu tenho que entender, nós precisamos entender, não é verdade? Olha só o versículo de número, eu vou ler de novo o 20. Conhecido, esse sacrifício de Cristo e tudo, relacionado ao sacrifício dele, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então quer dizer que isso estava projetado antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse plano e foi manifestado por amor de nós. Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, meus irmãos. Olha só que mensagem poderosa, que revelação que eu preciso maior para a minha vida do que essa. Não tem maior revelação do que a revelação
revelação da cruz de Jesus, daquela que nela Ele morreu pelos nossos pecados. Não existe maior amor do que esse, não existe maior revelação. A grande revelação da vida do cristão é quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, e o sangue dele foi vertido ali, pelo seu corpo foi escorrendo, e nós podemos observar às vezes quando nós olhamos um filme, estamos vendo ali o filme Jesus morrendo, Jesus ali sofrendo angústias ali, coisas terríveis na carne, por mim e por você. Então nós temos que passar também o que nós devemos, o que está no propósito de nós passarmos por ele. Amém? É necessário isso. E para encerrar o versículo 21, ó, que por meio dele, do sacrifício de Cristo, né, tendes fé em Deus. É pelo Cordeiro Santo, pelo seu sacrifício, que nós temos fé em Deus, o qual o ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, qual glória é essa que está falando aqui? Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Essa é a glória que está falando. Quando Jesus Cristo foi assunto, fala da ascensão, quando ele subiu para o céu. Deus o exaltou, Deus o glorificou. Olha que coisa extraordinária. Para que a nossa fé não fique apoiada em outra coisa que não seja em Jesus Cristo. Para que, olha só, a nossa fé e esperança estejam em quem? Em Deus. Então, quem tem a mensagem da cruz de Cristo em seu coração tem tudo. A fé e a esperança dessa pessoa estão em Deus, porque Deus foi a maior demonstração dele de amor para com toda a raça humana. Mas nunca podemos nos esquecer do sangue, do precioso sangue, aleluia, que nos dá acesso à eternidade com Deus. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Eu fico tão triste às vezes quando eu vejo pessoas dizendo: Deus me dá isso, me dá aquilo, se Deus não fizer, esses pensamentos, essas noções. Irmãos, a condição que nós precisamos servir a Deus, Ele já deu, que é essa, de ter dado o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa já é a condição, já é o plano. O resto é com a gente. Então não espere maior revelação do que essa. Deus revela, Deus entrega a bênção, Deus entrega o mistério. Porém, essa é a maior revelação e profecia da história da humanidade. Embora muitas pessoas não percebem isso, né? Ainda olham a cruz de Cristo apenas nesses filmes de Natal, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, mas nós também devemos tomar a nossa cruz todo dia e seguirmos a Cristo. A Bíblia fala todo dia. Todo dia, meus irmãos, porque o maior sacrifício Ele fez por nós. Amém? Eu vou chamar aqui à frente nosso irmão Eide, minha esposa, que estejam aqui, nossos irmãos estarão apostados aqui, vamos estar cantando depois. Bem, vai encerrar aqui, né? Então, pedir ao irmão Eide que esteja orando para a Santa Ceia, apresentando esses elementos. Por quê? Esses elementos, após serem consagrados, se transformam em elementos espirituais com poder sobre a nossa vida. Ou seja, nós estamos comendo simbolicamente, espiritualmente, o corpo de Cristo e bebendo o sangue dele. Ou seja, para termos parte com ele também na glória eterna. Quem não come e não bebe do corpo de Cristo e bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Então isso é muito sério. Então você que está na condição, qual é a condição, pastor, para ceiar? Pedir perdão a Deus dos pecados, de coração. Essa é a condição. Amém? Nem a opinião da igreja como vai ser, amém? Vamos estender as mãos em direção aqui, ó. Convido os irmãos a orar juntamente comigo. Oremos todos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, é uma noite, ó Pai querido, muito importante em nossas vidas, ao qual estaremos ceando, ó Pai querido. Amém. Em memorial de Cristo, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante do pão, diante do vinho, meu Senhor amado. Aleluia. Nós queremos estar aqui, Senhor, consagrando este pão feito por mãos de homens, mas nós queremos, enquanto consagramos, o Senhor abençoe, Pai querido, ele passa a ser o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido,
nós também, Senhor, consagramos também o vinho, Senhor, o cálice, que representa, Senhor, o sangue da aliança, ó Pai querido. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nossas vidas, ó Pai. Nós consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, você que já está orando contigo, você que não está, comece a fazer sua oração. Peça perdão a Deus dos seus pecados, né? Porque na verdade Ele está aqui, Ele se faz presente, onde 2 ou 3 reunidos no nome dEle está, Ele se faz presente para nos perdoar. Deus em Cristo, pelo Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Amém? Então faça a sua oração, peça perdão de cada pecado que você se lembra desde a última Santa Ceia, cada um de nós, né? E peçamos perdão de todo o nosso coração, porque não existe pecado que Deus dele não possa nos perdoar. Somente o pecado no qual a pessoa dele não se arrepende. Quando a pessoa não se arrepende, o Senhor não pode perdoar. Mas ela arrependendo-se de coração, o Senhor perdoa. O Senhor, Ele torna a pessoa apta, né, a comer do pão e beber do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, para a salvação, porque Santa Ceia é mandamento, é questão de salvação, como disse o apóstolo Paulo, né? Nós, quando somos julgados na Santa Ceia, para que não sejamos condenados com o mundo, eu acho muito profundo, por isso que eu sempre, quase toda Santa Ceia, eu cito essa mensagem de Paulo que está na carta aos Coríntios, né? Onde ele fala de uma forma tão clara sobre a Santa Ceia, qualquer dia desse eu quero até trazer esse texto na Santa Ceia também. Então, meus irmãos, a Santa Ceia é onde nós somos julgados pelo Senhor, para que sejamos perdoados, julgados para que sejamos perdoados e não sermos condenados como nós somos perdoados, né, para não sermos condenados como também. Então, de todo o seu coração, peça perdão a Deus e creia que, por meio do seu pedido de perdão, em nome de Cristo, você tem esse acesso ao perdão de Deus e à salvação presente na sua vida. Aleluia, santo é o poderoso nome de Jesus. Senhor esteja perdoando os pecados, até daqueles pecados ocultos, ó Pai, que nós às vezes cometemos escondidos, pecados, ó Pai, que nós às vezes ficamos até assim envergonhados, ó Pai, desapontados diante do Senhor. Às vezes nós falamos assim: Senhor, é só pela tua misericórdia mesmo, porque se não fosse, nós seríamos destruídos. Então, ó Pai, a tua misericórdia, ela se renova, ó Pai, as nossas vidas, aos nossos irmãos, ela se renova a cada manhã. E é isso que nós, ó Pai, pedimos-te nesta noite. Perdoa-nos os pecados, ó Pai, que nenhum pecado sequer fique entre nós e o Senhor, ó Pai, para que o inimigo não tenha de que nos acusar diante do Senhor. E assim, ó Pai, nós saímos daqui com a alegria do perdão e da salvação do Senhor por meio da Santa Ceia, de estarmos cumprindo o mandamento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém.
Você que já orou, se você não orou, pode continuar orando. Isso aí é muito particular da pessoa, né? Mas você que já orou, erga um pouquinho o seu pão, como nós fazemos, e diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, eu te agradeço eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Quem orou com fé, coma do pão, simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bênção pura, né? Que bênção, glória a Deus. Tudo encaixando direitinho, né? Então agora você de igual forma, erga um pouquinho só o cálice e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue imaculado na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja. Quem orou com fé, beba do cálice em nome de Jesus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Esses hinos assim. A Flávia tem uma voz boa, né? Assim, para cantar os hinos, fica a voz dela, né? Suaves, né? Muito bom. Então Deus vai encaixando as peças, né? De acordo irmãos, eu estava falando aqui com o irmão até aí, antes de começar o culto, ele chegou um pouco mais cedo. Nós conversando ali, nós temos assim, por Deus está trazendo isso ao nosso coração, Espírito Santo, nós temos bons planos para a igreja. Mas é lógico que a igreja é o irmão Luciano, é a irmã Terezinha, o irmão Gersinho, né? Esqueci o nome do irmão, perdão. Irmão Cláudio, irmã Karina, irmã Flávia,
Lu, eu, os outros que não vieram. Então, a igreja somos nós, né? Então, o nosso maior problema hoje está sendo a frequência dos irmãos. E esses planejamentos que Deus tem trazido ao nosso coração, como o Amado Moreira, eu creio que são de Deus, irmãos, porque Deus, quando está agindo, olha só, Deus não entra em contradição, não, tá? A gente tem que vigiar muito isso aí. Quando Deus está levando a obra numa direção, o inimigo tenta, às vezes, até atrapalhar. Isso ele tenta mesmo. Ele envia pessoas para tentar barrar, para bloquear. Então, existem forças espirituais. Por quê? Porque Deus quer que essa igreja avance, mas o inimigo quer que ela pare. Os irmãos lembram de quando eu falei aqui, eu creio que devem lembrar alguns aqui, talvez não todos estavam aqui, eu falei sobre um sonho que a minha esposa teve. E quem estava tentando desanimar a igreja no sonho? Vamos ver, quem lembra? O diabo. Isso, o diabo. Ela me viu sentado no banco e o inimigo me atentando. E ela me animando, foi isso? E ela me animando. E ela, quando acordou, me falou, falei, logicamente está acontecendo isso, porque bateu em cima. Não é? Então existem forças espirituais que às vezes Deus nos mostra por meio de sonhos, algumas coisas que acontecem, né? Para a gente se alertar mais. Então você podendo ouvir a igreja, não deixe de vir. É importante, o culto é para Deus. Você não pode, por questão do trabalho, às vezes tem um momento ali, né? Eu falo trabalhando com ele, a gente entende. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar, que treina, né? Jogando direto, tudo tão ruim, né? Porque isso não é coisa que se faz. Mas é como eu falei aqui, se você puder vir ao culto começa às 7h30. Não, se for não chegar no começo do culto, eu prefiro não ir. Tudo bem, se você tem essa concepção, mas vamos pensar. É melhor que a pessoa, ainda que de repente chegue atrasada, venha ou não venha. Se você fosse o pastor, você preferiria o quê? Que ela viesse. Né? Então, vamos nos esforçar, porque quanto mais nós nos unirmos, mais Deus vai se agradar. E quando Deus está feliz, é sinônimo de bênção para nós. Alegrar o coração de Deus é sinônimo de bênção, né? Porque Deus, Ele com certeza quer ser agradado por nós, não é? Agradar a Deus é uma coisa muito boa. A gente não agrada a Deus, eu vou agradar a Deus para Deus me dar as coisas. Não, isso é um pensamento muito chulo, né? Mas quando você agrada a Deus, Deus vai agir na sua vida, isso é natural. Estar em paz com Deus, um bom relacionamento com o Pai, significa bênção do Pai para o Filho. Né? Deus vai continuar guardando, então isso é importante, entendeu? Então você que pode, venha, terça-feira nós temos cultos, tá? Nós estamos com boas programações para a igreja, mas essas programações vão ganhar força mesmo na vinda de vocês, com vocês vindo, né? Participando, nós vamos criar meios para, como nós estávamos conversando, para que pessoas desenvolvam, né, nas oportunidades, né? Eu vou estar dando oportunidades, coisa que a gente já fazia um tempo atrás, mas por falta de pessoas, às vezes fica até difícil fazer isso, né? Nós vamos estar dando oportunidade, intercalando no culto, 5 minutos, uma breve oportunidade, a pessoa quer conhecer, a pessoa quer cantar um intervento, porque assim a pessoa se solta, né? E a gente tem que procurar desenvolver essa obra, até porque, até quando o pastor estará por aqui? Só Deus sabe. Talvez eu possa ficar a minha vida inteira, o tempo de vida que eu tiver, mas também pode ser que eu não fique, que Deus me remaneja para um outro lugar. E uma coisa que vai deixar o meu coração muito alegre, eu creio que de Deus também, é que quando um dia, se Deus me enviar para outro lugar, caso isso aconteça, a obra continue. Porque a obra não é minha, é de Deus. A obra de Deus tem que continuar. O homem morre, a obra fica. Entendeu? Então a obra não pode ficar centrada no pastor por causa disso. A obra tem que estar centrada em Deus. É lógico, o pastor está ali dedicando e acaba sendo a pessoa funcional mais assim, ativa na igreja, né? Mas e se o pastor falhar? Por exemplo, estou dizendo que isso vai acontecer. A explicação. Se hoje ou amanhã eu preciso de ficar um mês sem vir à igreja, estou dando um exemplo aqui. Um eventual situação que aconteça na minha família ou comigo, e aí a igreja vai parar um mês, então o pastor melhorar a volta. Isso é uma coisa muito ruim, né? Então tem que ter pessoas para continuar o trabalho. O pastor está no estaleiro lá, agora vamos levar a obra adiante. Porque a obra, Deus nos confiou, não confiou somente ao pastor, confiou a nós também. Não é? Então isso é importante. E às vezes a pessoa também fica meio apreensiva, né? Hoje nesse mundo de tanta coisa, a pessoa fica meio com medo, né?
eu vou assumir, não. Se Deus está te levando a assumir alguma coisa, pode assumir, Ele garante. O plano de Deus é o melhor. Outra coisa, ninguém perde tempo com Deus, não, pelo contrário, ganha. Na obra de Deus você não perde, você investe. A gente perde no mundo. Tudo que você faz para Deus, Deus está olhando, Deus está te observando. Deus, Ele retribui a cada um. Ele tem coisas preparadas para nós. É lógico que para fazer a obra de Deus nós vamos perder, mas o ganho nosso é incomparavelmente maior do que aquilo que nós vamos perder. Essa é a visão. Eu tenho essa visão. Amém? Se coloque sobre seus pés, faça assim com suas mãos em forma de receber. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela vida de cada irmão que se esforçou para estar aqui hoje, meu Pai, pelos que ministraram, pelos que não ministraram, os que vieram, testemunho da nossa amada irmã Terezinha, Deus, os cânticos da nossa amada irmã Flávia, nosso irmão Lucas, nosso irmão Eike orando ali, meu Pai, bênção pura, a palavra da oferta, meu Pai, com a minha esposa, nosso irmão Cláudio, que veio nos visitar, nosso irmão Luciano, irmão Gessino, Deus, e fortaleça a todos que não puderam vir, meu Pai, seja com eles, para que eles estejam onde quer que eles estiverem, sendo tocados, fortalecidos pelo Senhor, para que estejam conosco também, daqui por diante, em nome de Jesus Cristo, assim, a todos abençoe com o teu amor, a graça do Filho, e com a suave, doce consolação do Divino Espírito Santo. Pai, dê a todos um final de domingo de consolação, para que nós finalizemos a semana e comecemos amanhã na consolação, no encorajamento do Espírito Santo, no ânimo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Vamos agora ter a palavra de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós na comunhão terminarmos o culto. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos, amém.